O Samuel abriu. Valeu, Samuel. Bom, então é o seguinte, o que eu vou fazer? Eu vou passar para vocês 2 vídeos bem pequenininhos para a gente relembrar, porque todo mundo lembra o que são os tipos de sujeito, tipos de predicado, né? Tem algumas pessoas que esqueceram, não tem? Sim. Então, o que nós Sim, vamos eu fazer? lembro. Porque por causa do tempo, às vezes esquece mesmo, é normal. Aí eu vou passar 2 videozinhos explicando e depois nós fazemos exercício. Pode ser? Ok. Tá bom. Tá, nós relembramos primeiro a parte teórica, aí depois nós vamos para a parte prática, tá? Nós vamos fazer hoje como se fosse uma prova. São 20 questões. Aí, tipo assim, vamos ver quem estaria preparado para a prova de manhã. Tá bom? Tipo um teste, assim, de brincadeira, mas a gente vê depois quem acerta. Combinado? Então, vamos primeiro assistir aos vídeos, que eu vou passar sobre tipos de sujeito, e depois tipos de predicado. Tá? São vídeos curtos. E depois, daí, nós fazemos atividade atividade de folha, tá? Que eu mando daqui a pouco lá no grupo. Então, fica assim, o primeiro horário para a gente relembrar a matéria na parte teórica e o segundo horário para a gente fazer o exercício. Cadê, povo? Abre para minhas câmeras aí, para eu me sentir mais na sala. Cadê todo mundo? Eu gosto quando vocês abrem câmera, que aí parece que eu estou na aula de verdade. Quer dizer, de verdade eu estou, né? Mas eu falo mais presencial. Vou compartilhar a tela com vocês, para a gente começarmos aqui. Só um minutinho, tá? Porque demora um pouquinho mesmo compartilhar aqui. Cadê o YouTube? YouTube, cadê tu? Então, essa é a programação. Vou passar alguns vídeos de revisão e depois passarei no segundo horário o exercício. São 20 questões, vocês vão fazer como teste, como se fosse a prova amanhã. Tipos de sujeito, que nós vamos começar primeiro. Tipo de sujeito é tranquilo, não é, gente? Sim. Mas é bom relembrar, né? Vocês acham válido relembrar? Sim. Sim. Então, tá bom. São aqueles vídeos que eu passo bem rapidinho, sabe? Para não ficar... Deixa eu ver aqui qual. Vou passar um menor, porque eu não gosto muito... Aqui, eu gosto dessa professora aqui, ó. Ela é boa para explicar. Quando vocês forem assistir alguma revisão de escola no YouTube, sem ser da escola, procura essa professora aqui, ela é muito boa para explicar. Ela chama Brasil Escola, tá? É uma referência muito boa que ela tem. São de 3 minutinhos e depois tipos de coisa. Aí vocês me falam, tá? Olá, bem-vindos ao nosso escutando? canal. Eu sou a professora Mariana. Nós vamos... Sim. Sim. Está escutando? Então sim. Tá. Então, deixa eu aumentar um pouquinho meu computador, que ele está um pouquinho baixo. Deixa eu aumentar aqui, tá. Aí são 13 minutinhos. Então, preste bastante atenção no tipo de sujeito, que daqui a pouco nós vamos fazer exercício sobre o tipo de sujeito, tá? Qualquer coisa pode me chamar aqui. Eu vou mutar o microfone porque meu bebê está acordado para não ficar atrapalhando com barulho. Mas pode me chamar aqui. Vânia, explica de novo essa parte. Vamos estudar juntos os conteúdos de língua portuguesa. E na aula de hoje nós vamos falar sobre os tipos de sujeito. Em língua portuguesa, há diferentes sujeitos que nós precisamos prestar atenção no momento da construção do enunciado. Vamos analisar cada um deles agora. Em primeiro lugar, é importante lembrar o conceito de sujeito. Então, sujeito é aquele termo que o verbo concorda em número e pessoa na oração, né? Nem sempre esse sujeito será um sujeito que vai realizar a ação. Ele pode ser um sujeito passivo ou pode ser um sujeito que apresenta um estado. Veja pelos exemplos. Pedro foi ao cinema. Perceba que nesse caso do número 1, o sujeito Pedro realiza a ação de ir ao cinema. Então, essa ação é realizada pelo sujeito, ele é agente da ação verbal. Em 2, Pedro está feliz com o novo emprego. Aqui não há realização de uma ação em si, mas fala de um estado do sujeito, né? O estado de estar
feliz. No terceiro, o palestrante foi cumprimentado pelo jornalista. Perceba que a oração construída na voz passiva nos mostra um sujeito paciente, ou seja, é aquele que recebe a ação do agente da passiva. Ele é cumprimentado, ele recebe o cumprimento do jornalista, que é o agente da passiva. Então, lembre-se, nem sempre o sujeito será agente da ação verbal. Sobre os tipos de sujeito, é importante nós analisarmos, em primeiro lugar, se ele possui um núcleo só ou dois núcleos. Veja o exemplo. Os alunos foram ao cinema. João e Maria foram ao cinema. Perceba que na oração 1, nós temos aqui o sujeito os alunos composto por um único núcleo, que é o substantivo alunos, portanto, caracterizando um sujeito simples. Já na oração 2... A senhora está com o áudio desligado, prof. Obrigada. Toda hora eu esqueço. Pessoal, lembra que eu falei para vocês que independente se está no plural ou singular, tem que olhar a quantidade de núcleos? Lembra disso? Quem lembra? Sim. Então, cuidado, não é porque ele está no plural, porque ele é sujeito composto, né? Eu sempre gosto de reforçar isso, que às vezes tem menino de 8º, 9º ano, achando que está no plural, é sujeito composto. Não é a quantidade de núcleos, tá bom? João e Maria foram ao cinema é um pouquinho diferente. Nós possuímos dois núcleos compostos pelos substantivos próprios João e Maria, portanto, caracterizando um sujeito composto. Veja esses outros exemplos. Disseram que o número de vítimas aumentou. Temos duas orações aqui. A primeira, disseram. A segunda, o número de vítimas aumentou. Perceba que na primeira eu tenho um verbo transitivo direto que está na terceira pessoa do plural. Quando nós possuímos esse tipo de verbo, é impossível determinar o sujeito. Portanto, Por que ele é transitivo direto mesmo, gente? Deixa eu ver quem lembra dos verbos. Essa é matéria que eu já dei. Por que ele é transitivo e direto? Quero ver quem lembra da matéria. Por causa da preposição? Preposição. Calma só um pouquinho. Primeiro, por que ele é transitivo? Ixi, Maria, isso vai cair amanhã. Por que ele é transitivo? Ai, meu Deus! Por que ele é um Porque verbo ele não precisou de complemento. Hã? Transitivo, porque precisa de complemento. Excelente, porque precisa de complemento. Ok. E por que ele é direto? Porque não precisa de preposição. Excelente, Dani, parabéns. Gente, isso é matéria antiga e vai cair amanhã. Porque ele não precisa de preposição. É o quê? Ele é transitivo porque Ele está travando. Ele é transitivo porque ele precisa de complemento e ele é direto porque não precisa de preposição. Esse que ele não é preposição. Ele é uma conjunção, está ligando uma oração na outra. Aqui, eu vou parar e vou sempre perguntar, hein? Então, quero ver quem está atento à matéria aí. O sujeito é indeterminado, porque ele não se refere especificamente a nenhuma pessoa do discurso. Já na segunda oração, é possível, olha, o número de vítimas aumentou. Eu estou me referindo ao número dessas vítimas, né? Portanto, aí é possível determinar. Outra pergunta que eu já dei também é quando o sujeito ele não está no início da oração, como que eu classifico essa oração? Ordem direta ou indireta? Ai, que o povo não está estudando. Seria indireta, professora? Ordem o quê? Indireta?
Direta, porque o sujeito vem no meio ou no final. Parabéns. Gente, vamos estudar a matéria amanhã. Não pode jogar essa matéria num balde de lixo, não. Vai voltar de novo no 8º ano para vocês. E olha, eu lembro que eu dei um tanto de exercício de revisão sobre isso, não dei? A VG1, VG2, tudo caiu isso. Amanhã vai tornar a cair. VG1, desculpa, VG2 eu não coloquei, não. VG2 eu coloquei só orações coordenadas. Mas as anteriores e a quantidade de exercícios que tem lá do grupo que eu mando na lista, tem que fazer exercício e estudar. Continuando. Esse sujeito, ele é um sujeito determinado. Chove muito em São Paulo. Olha que interessante esse verbo. É um verbo que expressa um fenômeno natural, portanto, não tem nenhum sujeito que promove a ação de chover. Então, nessa oração, não há sujeito, é um sujeito inexistente, ou, como se costuma falar, oração sem sujeito. Então, olha só, na oração de cima disseram, eu tenho um sujeito indeterminado. Número de vítima, que é da segunda oração, é um sujeito determinado, que é o sujeito simples. E na oração de baixo, que chove muito em São Paulo, é um fenômeno da natureza, eu tenho uma oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Relembraram? Volta de novo toda essa matéria no 8º, no 9º, tá? Alguém falou alguma coisa? Pode repetir, por favor. Foi o Gustavo Souza Maia, do 7º B. Vocês falaram tudo junto, eu não entendi ninguém. Repete tudo de novo, por gentileza. Foi o Gustavo Maia, do 7º B, que estava falando. Oi, Gustavo. Falando alguma coisa, Gustavo? Não? Oi? Transforme? Eu vou continuar. Qualquer coisa chama lá no chat, me fala lá. Vamos lá. Então, dentro dos tipos de sujeito na língua portuguesa, nós temos o sujeito simples, o composto, sujeito oculto ou elíptico, sujeito indeterminado, oração sem sujeito ou inexistente, tá? Vamos olhar cada um deles, começando pelo sujeito simples. Quando nós vimos pelos exemplos anteriores, o sujeito simples será aquele que possuir apenas um núcleo. E o que é esse núcleo? Termo central de um sintagma nominal ou verbal. Então veja, Fabiano contava histórias. Quem contava histórias? Fabiano. Temos um sujeito composto por um substantivo próprio, núcleo do sujeito, um único núcleo, portanto, um sujeito simples. Os alunos do ensino médio foram ao cinema. Perceba que agora nós temos um sujeito bem extenso, os alunos do ensino médio, porém o núcleo desse sujeito é o substantivo alunos, um único núcleo, portanto, sujeito simples. Alguém quebrou a janela da escola. Quem quebrou a janela da escola? Alguém. Agora eu possuo um sujeito que é expresso por um pronome indefinido. Um único pronome, um único núcleo com função de sujeito, portanto, sujeito simples. Cuidado, tem gente que cai em pegadinha, acha que esse alguém aí, ó, é indeterminado. Não é. Ele é sujeito simples, é alguém, tá bom? Muito cuidado. Desta oração. Vamos agora comparar com o sujeito composto. Diferente do sujeito simples, ele possui mais de um núcleo, 2 ou mais. Então vamos ver os exemplos. Pedro e Maria foram ao cinema. Perceba que agora, diferente do sujeito simples, nós temos 2 núcleos dentro do sujeito, composto por 2 substantivos próprios, Pedro e Maria. 6 ou 7 fizeram a inscrição. Mesma coisa, um sujeito composto por 2 núcleos que, neste caso, estão expressos pelos numerais 6 e 7. Então, a diferença do sujeito simples com o sujeito composto é que o simples possui apenas um núcleo e o sujeito composto 2 ou mais núcleos. Sujeito oculto. O sujeito oculto é aquele que não está expresso explicitamente
na oração, mas é possível determiná-lo pela desinência verbal. Então, olha, nesse primeiro caso, né, gosto de morangos. Veja que quando eu analiso a desinência verbal, é possível ver que este verbo está sendo conjugado na primeira pessoa do singular. Eu gosto de morangos. Mesmo que o eu, o pronome, a pessoa não esteja expressa na frase, é possível determiná-lo. Então, ele está oculto, mas é possível identificá-lo pela desinência verbal. A outra possibilidade de identificar o sujeito oculto é ele estar expresso anteriormente em uma oração. Veja, o diretor telefonou nervoso e cancelou a reunião do dia. Dentro do enunciado é possível perceber que o verbo cancelou refere-se a diretor, por isso a sua conjugação de acordo com o sujeito. Então, o sujeito oculto, ele não está explicitamente na frase, mas é possível determiná-lo pela observação dos verbos. Só uma observação. No sujeito oculto, olha os verbos, assim como também no sujeito indeterminado, que o verbo está na terceira pessoa, lembra disso? E ele é conduzido pelo verbo transitivo direto, o sujeito indeterminado. Falaram de você na secretaria, falaram. Verbo transitivo direto, não, no caso que está sendo indireto, de você, né? Tem um de. Verbo transitivo indireto, terceira pessoa. O sujeito indeterminado. Como nós vimos lá no início da aula, é aquele sujeito que vai ter um verbo transitivo direto flexionado na terceira pessoa do plural. Portanto, não é possível determiná-lo nem pelo contexto, nem pelo verbo. Tá? Então, incendiaram vários ônibus. Perceba, ó, que é um verbo transitivo direto. Incendiaram o quê? Vários ônibus. Então, verbo transitivo direto na terceira pessoa do plural vai caracterizar um sujeito indeterminado. Oração sem sujeito. Nós também vimos lá no início, né, a possibilidade da realização da oração sem sujeito. Existem alguns casos específicos para que haja esse tipo de sujeito inexistente ou oração sem sujeito em língua portuguesa. O primeiro deles diz respeito àquele que a gente falou lá no início da aula, nos verbos que expressam fenômenos naturais. Então, olha, no inverno anoitece mais cedo. Perceba que não há um agente que faz o ato de anoitecer, é um fenômeno natural. Portanto, é impossível ter um sujeito aqui, sujeito inexistente no caso. Mas pode ser também com o verbo haver na acepção de existir, porque neste caso o verbo é impessoal, como a gente já estudou em outras aulas. Olha, houve sérios casos de dengue hemorrágica naquela cidade. Então, o verbo haver, no sentido de existir, ele é um verbo impessoal, o que vai caracterizar sujeito inexistente na oração em que ele estiver inserido. Com o verbo haver, quando indica tempo decorrido, mesma coisa. Neste caso, ele também é um verbo impessoal, portanto, não vai se referir a nenhuma pessoa do discurso. Ele vai, dentro da oração em que estiver inserido, ele vai caracterizar uma oração com sujeito inexistente. Com os verbos ser, estar, fazer e ir, na indicação de tempo em geral ou relacionados a fenômenos da natureza. A mesma. Cuidado, só quando for relacionado a fenômenos da natureza ou relacionado o quê? A tempo em geral, que é oração sem sujeito, tá bom? Lembra disso. Tem que ter... apareceu o verbo estar, já, Nilvana, já de cara, já é oração sem sujeito. Cuidado, tem que estar no sentido de fenômenos da natureza ou do tempo em geral. Relembraram? Falei muito disso nas aulas anteriores. Mesma coisa. Nesses casos, na indicação de tempo ou de fenômenos naturais, eles também são impessoais. Portanto, vão caracterizar a oração sem sujeito. Olha o exemplo. É ainda muito cedo. Está tarde. Faz 2 anos que não viajo. Então, agora, para que a gente possa praticar... Beleza. Deu para relembrar os tipos de sujeitos? Sim. Podemos ir para os tipos de predicado depois do nosso exercício? Alguém tem Pode. alguma pergunta para fazer?
Pode falar. Nenhuma pergunta. Tá melhor assim, relembrando primeiro para depois fazer os exercícios? E essa matéria toda tem lá numa folha que eu dei para vocês no grupo anteriormente. Só ir lá no grupo, mídia, docs, que está lá, lista de exercícios, tá? E a matéria. Vai lá no grupo da sala, naquele configurações pesquisar, em mídia e docs. Vocês sabem isso muito mais do que eu. Vocês são letrados em questão de tecnologia. Tem lá todos os exercícios lá e a matéria, tá bom? Isso aqui eu só estou passando para lembrar. Então, vamos agora tipos de sujeito. Ó, de predicado. Aí, na próxima, a gente faz o exercício solto, tá bom? Ó, tô com dó de quem tá perdendo essa aula de hoje, hein? A aula importantíssima para a prova de manhã. É matéria que eu já dei? Sim, mas é sempre bom lembrar fazendo exercício. Vou ver se eu acho dela Brasil Escola, que ela é excelente. Você vê que ela é boa para explicar? Não faz muita... Vai direto nos assuntos. Deixa eu ver se aparece aqui. Tipos de predicados. Brasil, sempre que vocês forem estudar, vocês vão no Brasil Escola, que é muito bom, tá? Deixa eu ver se tem dela. Se tiver, a gente vai no outro mesmo. Brasil, é com minúsculo mesmo nome, tá, gente? Escola. Aqui, ó, predicado nominal, verbo nominal. Tem ela também. Então, mais tarde, se quiser estudar em casa, lembra desse coisa aqui, que é o mais confiável de informações seguras. Porque tem muitas aulas, mas tem muita gente falando coisa errada por aí, tá? E é mais fácil. Olá, eu sou a professora Mariana, bem-vindos ao nosso canal. Nós vamos estudar juntos os conteúdos de língua portuguesa. A aula de hoje será sobre os tipos de predicado. Existem 3 tipos de predicado e nós vamos estudá-los agora. Eles são predicado nominal, predicado verbal e o predicado verbo nominal. Agora eu pergunto para vocês, o que é o predicado nominal? Que mostra o nome? Também, mas tem uma característica bem específica. Predicado nominal. Vamos ver quem lembra. Eita, que a cabecinha. Tem verbo de ligação. Isso, tem verbo de ligação. E o que mais? Predicativo do sujeito. Isso, tem que ter verbo de ligação e predicativo do sujeito, para ser predicado nominal. O que é o predicativo do sujeito mesmo, gente? Predicativo do sujeito é o que mesmo? É a característica? Isso. De quem? Do sujeito. Quem vem através de um substantivo, de um adjetivo, não é? Vem caracterizando, especificar o sujeito, certo? Então, muito bem. O que é o predicado verbal mesmo? Que possui verbo significativo? Tem como núcleo um verbo, no seu predicado, um verbo significativo. Vai cair isso amanhã. O que é verbo significativo mesmo, gente? Verbo de ação. Verbo de ação, muito bem. Amanhã vai cair verbo significativo e verbo de ligação, hein? E o predicado verbo nominal, o que é? Ele tem um verbo de ação e um predicativo. Excelente! Parabéns, Daniela. Tá afiadinha. Vai para o 8º ano, ó, feliz. Parabéns. Isso mesmo, pessoal. Então, agora nós vamos relembrar com a fala da professora. Daqui a pouco eu paro e vou perguntando, tá? Vamos começar pelo predicado nominal. Dê uma olhada nas frases. O homem parecia agitado. Veja que quando eu interrompo a minha frase no verbo parecer, esse verbo me diz muito pouco sobre o meu sujeito, o homem. Na verdade, o que vai falar mais sobre o sujeito é o meu adjetivo agitado. Então, quando eu tenho um verbo que possui um significado fraco, ou seja, um verbo não nocional, eu vou ter um predicado nominal, porque quem vai falar mais do sujeito vai ser o predicativo. Só para lembrar, verbo de ligação liga o predicativo sujeito ao predicativo, a característica ao sujeito, verbo significativo é aquele que mostra a ação. Amanhã vai cair isso, verbo significativo e verbo de ação, tá bom? Do sujeito.
Então, o predicado nominal ele é caracterizado pela presença de um verbo de ligação mais um predicativo do sujeito. Olha um outro exemplo. Pedro permanece ocupado. Veja que, mais uma vez, o verbo permanecer possui um significado muito amplo, muito vago a respeito de Pedro. Então, eu necessito de uma palavra que me dê informações complementares a respeito do sujeito. Portanto, esse verbo, aqui nessa frase, ele é um verbo de ligação. O que fala mais sobre o meu sujeito é o predicativo do sujeito. Então, na classificação dos predicados, eu vou dizer que o predicado permanece ocupado é um predicado nominal, porque ele tem um verbo de ligação e um predicativo do sujeito. Olha o outro exemplo. Os alunos permaneceram calados. Mais uma vez, o sentido do verbo permanecer é muito vago em relação ao sujeito, os alunos. Então, esse predicado é caracterizado pela presença de um verbo de ligação ou um verbo não nocional, que possui um significado bem vago, bem fraco em relação ao sujeito, mas quem fala sobre o sujeito, quem dá mais significado ao sujeito, é esse adjetivo que vai ser caracterizado como um predicativo do sujeito. Vamos agora ver a definição desse predicado nominal em si. É aquele que tem como núcleo um predicativo do sujeito. Os verbos que ocorrem nesse predicado são sempre verbos de ligação. Então, vamos lembrar que o verbo de ligação é sempre aquele verbo que tem um sentido muito vago, não fala muito sobre o sujeito. Quais são os verbos que mais frequentemente ocorrem nesse sentido, né? São os verbos ser, estar, permanecer, andar. Rapidinho, tudo bem, você pode lembrar desses verbos, mas antes de tudo você tem que interpretá-los, ver o contexto, tá? Ou seja, pode ser que o verbo permaneceu, ele pode ser um verbo intransitivo. Então, veja se tem alguma característica, né? Se tiver característica, aí ele é configurado como verbo de ligação. Se tem um predicativo do sujeito. Ficar, continuar, parecer, virar ou tornar-se. Mas muito cuidado. Eu não posso dizer que sempre esses verbos serão verbos de ligação. Eu acabei de falar. Eu preciso analisá-los dentro da oração. Para aí sim eu ver se esse verbo fala mais sobre o sujeito, se ele tem uma característica nocional ou se não, se ele não possui essa característica. O outro predicado que nós vamos analisar agora é um predicado verbal. Como o próprio nome já diz, agora o seu núcleo vai ser diferente. O núcleo desse predicado será o verbo. Dê uma olhadinha. Maria adora doces. Veja que agora esse verbo, ele é rico em significado. Ele já acrescenta algo sobre o sujeito. É um verbo nocional. Então, quando eu possuo verbos que já dizem algo sobre o sujeito, uma ação do sujeito, né? Então, ele vai ser um verbo como núcleo do meu predicado. Então, para ser predicado verbal, eu preciso de verbos desse tipo. Verbos que sejam ricos em significado, verbos nocionais. Nesse caso aqui, eu tenho a presença de um verbo transitivo direto. Se você tem dúvidas sobre a transitividade... Por que ele é transitivo direto mesmo, gente? Ele não precisa de preposição, mas ele precisa de complemento. Excelente, parabéns. Verbal, retorna lá na aula de transitividade verbal para você relembrar como se estabelece essa relação entre o verbo e os seus complementos. Então, para esse tipo de predicado, eu vou ter 4 opções de verbos. Ou o núcleo do predicado será um verbo transitivo direto, ou o núcleo do predicado será um verbo transitivo indireto. Por que ele é transitivo e indireto mesmo, gente? Ele precisa de complemento e de uma preposição para fazer sentido. Parabéns, nota 1000. Como o verbo gostar. Ou o núcleo do predicado será verbo transitivo indireto e direto, também chamado de... Por que ele é verbo transitivo direto e indireto, gente?
Ele pode se chamar de bitransitivo ou transitivo direto ou indireto. Tem uma questão da prova perguntando sobre isso amanhã. Estou esperando. Por que que pode ser chamado de transitivo direto ou indireto? Ou bitransitivo? Isso é uma aula de revisão. Nós já vimos esse conteúdo. Só não posso esperar muito para do horário. Vamos tentar lembrar aí. Vocês não podem jogar essa matéria no balde de lixeira. Ela vai voltar no que vem. Porém, mais complexa ainda. Por que que ele é transitivo direto e indireto? Está na cara. Só raciocinar um pouquinho dá para saber. Estou aguardando, viu? Porque está dando sentido a palavra o caderno. Sentido mas tem uma explicação por que ele é transitivo direto e indireto. Ele é dois ao mesmo tempo. Gente, vamos raciocinar aqui, ó. É falta de raciocínio. Para ser transitivo direto, não precisa de preposição, certo? Para ser transitivo indireto, precisa de preposição. Uai, se ele é os dois ao mesmo tempo, significa que um ele tem preposição e o outro ele não tem, gente. Olha lá, Maria emprestou caderno ao colega. Emprestou é meu verbo significativo, certo? Emprestou o quê? O caderno. Transitivo direto. Ao colega, tem preposição, a conjunção, a mais o. Transitivo indireto. Tem nada difícil aqui, tem questão de raciocinar, observar e pensar. Vocês não estão focados na aula. Porque quem estava focado na aula, quando eu perguntei transitivo direto, ia saber responder de baixo. Larga o WhatsApp, larga o que estiver conversando com alguém de casa e foca na aula. Por isso que eu chamei a atenção lá no grupo. Tem gente mandando mensagem no grupo. Não é hora disso. É hora de focar nos conteúdos. Então, presta atenção na explicação. Verbo bitransitivo, ou o núcleo dele será um verbo intransitivo. Vamos dar uma olhadinha nas frases, só para a gente fazer uma relação de diferença com o predicado anterior, que era o predicado nominal. Veja aqui, Maria gosta de doces. O verbo gostar já me diz algo sobre Maria, então ele é rico em significado. Logo, ele já adiciona algo sobre Maria, ele é o núcleo do meu predicado. Maria emprestou o caderno ao colega. Aqui também eu falo de uma ação de Maria, eu já adiciono algo a respeito do sujeito. Ele é um verbo nocional, é rico em significado em relação ao sujeito. E Maria viajou. O verbo viajou é um verbo intransitivo, ele não necessita de... Eita, ela acabou dando resposta. Por que que é intransitivo, gente? Porque ele não precisa de complemento. A própria palavra já diz a negação, né? O prefixo aí, in, não precisa de complemento. Pode ser que ele venha com complemento. Qual complemento que ele pode vir? Que não chama de complemento? Quem lembra? Ixi, Maria. Adjunto adverbial. Excelente! Pode vir. Nossa, tá afiadinha, hein? Que dia que você estudou muito por agora? Parabéns! Ele pode vir com um adjunto adverbial. Maria viajou cansada. Pode mostrar o estado que Maria viajou. Pode ser que ele tenha complemento, mas não é chamado de complemento, é chamado de adjunto adverbial. De lugar, de modo, de tempo e assim vai, tá bom? Parabéns! Complementos para o seu significado. Ele tem um significado em si. Então, frases que possuem verbos intransitivos, orações que possuem verbos intransitivos, são orações com predicado verbal. Então, nós podemos conceituar o predicado verbal como sendo aquele que possui como núcleo um verbo. Esse núcleo pode ser um verbo transitivo direto, um verbo transitivo indireto, um verbo bitransitivo
ou um verbo intransitivo. Agora nós vamos ver o último tipo de predicado. Opa, agora nós vamos para o último tipo de predicado. E depois, na próxima aula, nós já vamos fazer o exercício. Pessoal, por que é predicado verbo nominal mesmo? Porque ele tem um verbo de ação e predicativo. Exatamente, excelente. Vamos lá. Predicado, que é o predicado verbo nominal. Como o próprio nome já diz, esse predicado terá dois núcleos, o verbo e o nome. Então, vamos analisar esse tipo de predicado. A primeira frase, as meninas saíram da aula alegres. Perceba que se eu interromper a frase no verbo saíram, a minha oração já tem sentido completo. Isso se deve ao fato de que esse verbo é um verbo intransitivo. Ele não necessitaria de nenhum complemento. Ele não necessita de nenhum complemento. O que vem depois fala do modo como as meninas saíram da aula. Então, é um predicativo do sujeito. Nesse tipo de predicado, eu tenho o núcleo verbal e eu tenho o núcleo nominal em relação ao sujeito. Verbo intransitivo mais predicativo do sujeito. A outra possibilidade de ter predicado verbo nominal está aqui nessa frase. A viagem deixou a mãe preocupada. Perceba que agora eu tenho um verbo transitivo. A viagem deixou quem? A mãe, o meu objeto do verbo. Mas como a mãe ficou preocupada, então eu estou modificando, adicionando uma informação a esse objeto. Eu tenho um predicativo do objeto. Esse é o segundo caso de predicado verbo nominal, quando eu tenho a presença de um verbo transitivo, mais um objeto, mais o predicativo desse objeto. O outro caso é quando eu tenho um verbo transitivo, eles assistiram. Assistiram o quê? Ao espetáculo. Ao espetáculo é o meu objeto. Emocionados é o predicativo do sujeito, porque diz respeito ao modo como eles ficaram ao assistirem o espetáculo. Então, esta é a terceira possibilidade de construção de um predicado verbo nominal. Eu terei um verbo transitivo, mais um objeto, mais um predicativo do sujeito. Então, conceituando esse tipo de predicado, nós podemos dizer que o predicado verbo nominal possui dois núcleos. Um núcleo verbal, que pode ser um verbo transitivo ou intransitivo, e um núcleo nominal, que pode ser um predicativo do objeto ou um predicativo do sujeito. Para que a gente possa fixar... Beleza! Deu para relembrar, meu povo querido? Sim. Estamos todos preparados para o exercício? Estão? Então, tá bom. Agora, eu vou passar... Oi? Deixa eu interromper a tela aqui, né? Agora eu vou passar... Que horas que essa aula acaba? Agora, né? 8, 7, meia, 30... Falta quantos minutos aí? É porque eu comecei... Era para acabar 8h10. É porque eu comecei para gravar mais tarde. Então, vamos sair agora e vocês vão entrar imediatamente, combinado? Nós já vamos entrar, combinado, turma? Para a gente não esquecer a matéria e já pegar a fila do exercício. Eu estou saindo, vocês entram. Vocês entram.